Boa noite, doutores, boa noite, doutoras, sejam sempre muito bem-vindos à nossa aula. Confirmem para mim, por gentileza, se vocês estão me ouvindo, se vocês estão vendo a tela compartilhada. Boa noite, professor. Tá Opa, tudo ok. Áudio e vídeo tá ok. maravilha, doutor Flávio, muito obrigado, doutora Thaisa, também aqui pelo feedback. Sejam sempre muito bem-vindos, né? Vamos aqui chamar nominalmente cada um de vocês, o Flávio, a Júlia, o Eliseu, a Thaisa, a Carolina, o Marco Túlio, o Gabriel, a Camila, a Joyce, né? A Ana Carolina. Muito obrigado, pessoal, pela presença de cada um de vocês nessa nossa noite aqui de terça-feira. Vamos dar continuidade, então, aos nossos estudos. Vamos continuar aqui, né, tratando do processo penal. E hoje nós vamos então aí estudar dos artigos 76 ao 78 do Código de Processo Penal. Né? São só dois artigos? São só dois artigos, mas vocês vão ver o quanto cada um desses artigos representa, o quanto cada um desses artigos tem de informação. Então, vamos então aí dar início aos nossos estudos. Fiquem sempre à vontade, participem, perguntem, né, manifestem aí sobre o nosso conteúdo, pessoal. Vamos falar então sobre competência, que nós já estávamos falando nas aulas anteriores, né, derivada aí por conexão ou continência. Então, é importante que nós tenhamos aí em vista, é importante que nós tenhamos aí a compreensão do que significa a conexão e a continência. Então, é extremamente importante que vocês compreendam e saibam distinguir esses dois institutos definidores também da competência de julgamento do processo. Bom, qual é o conceito de conexão? Trata-se de ligação, nexo ou união, segundo o vernáculo, ou seja, nos termos aí do nosso dicionário. No processo penal, no entanto, ganha aí contornos especiais, né, querendo significar a ligação existente entre infrações cometidas em situações de tempo e lugar que as tornem indissociáveis, bem como a união entre delitos, uns cometidos para, de alguma forma, propiciar, fundamentar ou assegurar outros, além de poder ser o cometimento de atos criminosos de vários agentes reciprocamente. Enfim, o vínculo surge também quando a produção escorreita e econômica das provas assim o exige. Então, o que nós temos aqui quando nós tratamos de conexão? Fatos que estão interligados, fatos que são interdependentes, né? Então, esta é uma outra forma aí que nós temos para compreender quem adquirirá a competência para o julgamento de um processo. Então, essa é uma outra característica que nós devemos observar. Então, mais uma vez, o que é a conexão? Né? É a ligação entre crimes. Crimes que foram cometidos em locais e em tempo diferentes, mas são conexos, estão ligados ali. Né? Então, por exemplo, no caso de um serial killer, todos aqueles crimes que ele praticou em série, existe uma conexão entre eles. Isso só para vocês terem uma ideia. O outro fato que nós temos que observar é aquilo que a literatura diz a respeito. Né? De acordo tanto com o Pimenta Bueno, citado pelo Spínola Filho, diz que a conexão é o nexo, a dependência recíproca entre as coisas ou os fatos entre si. A disjunção é a separação delas, a separação forçada. Por isso, mesmo que todo criminal deva ser indivisível, né? Com efeito, embora os crimes sejam diversos, desde que eles são entre si conexos ou que procedem de diferentes delinquentes associados como autores ou cúmplices, formam uma espécie de unidade estreita que não deve ser rompida. Todos os meios de acusação, defesa e convicção, voltando aqui, estão em completa dependência. Separar será dificultar os esclarecimentos, enfraquecer as provas,
e correr o risco de ter, afinal, sentenças dissonantes ou contraditórias, sem o exame conjunto, e, pelo contrário, com investigações separadas, sem filiar todas as relações dos fatos, como reconhecer a verdade na sua integridade, ou como reproduzir tudo isso em cada processo. Desde, porém, que os delitos são conexos, é necessário que, ao menos quando possível, que o mesmo tribunal conheça todos eles ou de todos os delinquentes e que uma mesma sentença aplique a lei. Isso é importante pelo seguinte, olha, bem-vindo aí também o Marcos Donizete também. Boa noite, Marcos. Então, pessoal, isso é importante porque a conexão. Imagina que nós temos crimes que estão interligados. Por exemplo, estouro de caixa eletrônico, né? E uma mesma organização criminosa pratica vários crimes em locais diferentes, mas dentro de um mesmo contexto, dentro de uma mesma continuidade, dentro de uma mesma assertiva delinquente. Então, ou seja, o que é que isso quer dizer? Se existir uma ligação entre eles, se existir esse nexo de unidade entre eles, se eles forem julgados em locais diferentes, o que pode acontecer? Numa comarca um pode ser absolvido, noutra comarca um pode ser condenado, um pode ser condenado com mais severidade do que o outro, dentre, logicamente, aqueles princípios que nós sabemos, onde as pessoas devem ser condenadas quando provado a autoria e materialidade e no limite da sua culpabilidade, né? São os princípios norteadores ali do direito penal. Então, o que existe, o que se tem a respeito deste fato é que, para a garantia de que ocorra uma justiça ao fato e a todos os envolvidos ao fato ilícito, que essa competência seja atraída por um mesmo julgador. É isso que diz para nós a literatura. De uma outra forma, o que é a continência? A conexão nós já vimos. O que é a continência, então? É aquilo que contém ou tem a capacidade de conter algo, ou seja, está inserido dentro. Isso é a continência. No contexto processual, o significado dela é um pouquinho diferente. Um fato criminoso conter outros fatos criminosos, tornando todos uma unidade indivisível. Então, ou seja, o que nós temos aqui, por exemplo? O que é a continência? A continência são crimes que muitas vezes são preparados como meios preparatórios para o crime fim. É o iter criminis, é o caminho do crime, é a preparação do ilícito, que por si só já é também um ilícito. Então, sobre todas essas características, nós temos aí o conceito da continência. Ou seja, pode ocorrer uma situação do concurso de pessoas, quando vários agentes são acusados da prática de uma mesma infração penal, e também quando houver concurso formal. Nós temos lá o concurso formal, material e o crime continuado. Mas aqui ele fala específico do concurso formal, com seus desdobramentos previstos nas hipóteses da aberratio, ou seja, daquilo que diz os artigos 73 e 74. Então, qual é a diferença objetiva entre conexão e continência? Conexão são crimes distintos praticados em tese em momentos distintos, que existe uma ligação entre eles. Já a continência é a absorção, é a complementação da prática do ilícito, ou seja, uma conduta ilícita ela é formada por vários ilícitos independentes que a compõem. Ou seja, qual é a razão para a presença da continência no direito penal? É fundamental para a avaliação unificada dos fatos criminosos gerados por mais autores. Então, ela vai se vincular aqui, ela vai se prender ao artigo 29 do Código Penal. Ou seja, ela vai fazer essa ligação, ela vai trazer para a análise do processo o concurso de agentes, Ou seja, e é o que eu acabei de falar agora há pouco, cada um responde no limite da sua culpabilidade, ou seja, no limite da ilicitude da sua conduta, Então, o cabimento aqui julgar os coautores em processos distintos, não caberia isso, visto que cometem o mesmo delito. O mesmo, diga-se do concurso formal, quando uma pessoa, através de uma única ação, atinge mais de um resultado criminoso. Então,
a conexão e a continência elas são muito distintas, na verdade. Não há nem como confundir, né, a conexão da continência. Conexão são crimes distintos. Continência, né, existe uma pluralidade de ilícitos sobre um mesmo fato. Então, pode ser ali o concurso de agentes, várias pessoas que concorrem para a prática desse ilícito, né? Pode ser o iter criminis, podem ser vários fatores aí interligados, vários fatores que têm uma relação direta com o fato. Então, esse é um aspecto extremamente importante que nós temos que compreender, né? De agora em diante, vocês não podem mais ter dúvidas quanto à diferença da conexão e da continência. Tá? E se houver alguma dúvida, por favor, perguntem aí, manifestem. Bom, alguma dúvida, pessoal, só para confirmar. Querem que eu explique novamente o que é a conexão e a continência? Alguém tem alguma dúvida? Ficou com algum detalhe ali que não entendeu? Muito bem, né? Quem cala aí consente. Vamos lá. Bom, então, como é que se muda a competência? Por que se muda a competência? Com base em quê? Né? Nós vimos agora há pouco um detalhe bastante importante. Reunião de provas. Julgar todos pelo mesmo fato na medida da culpabilidade de cada um. Então, por que existe essa modificação da competência? Ou seja, a conexão e a continência são ordinariamente causas suficientes para a modificação da competência. Elas têm essa finalidade, seja em razão da pluralidade de crimes que estão interligados, seja em razão da pluralidade de agentes que praticaram a mesma conduta ilícita. E aí o Vicente Greco Filho vem dizer que é costume dizer-se que a conexão e a continência modificam a competência. Essa afirmação, porém, somente é válida no que concerne a competência em abstrato, ou seja, o caminho que se desenvolve antes da fixação definitiva em concreto. É lógico, conforme nós já vimos nas aulas anteriores, fixada a competência, não há aqui que se determinar ou buscar a mudança, salvo por um conflito negativo de competência, né? Quando ninguém ali acha que é competente, seja em razão da matéria ou seja em razão do lugar, para o julgamento daquele crime, né? Mas aqui é importante. E qual é, então, a hipótese que nós temos sobre essa mudança de competência, né? Nesse mesmo segmento aí do que diz a doutrina do Vicente Greco Filho, mais uma vez, ele diz que é costume dizer que a conexão e a continência modificam a competência. Essa afirmação, porém, é válida no que concerne a competência abstrata, ou seja, antes de que ela seja fixada em definitivo. O desaforamento, sim, modifica a competência em concreto, depois de definida. A conexão e a continência atuam antes dessa definição. E aí vem a dúvida, André, o que é um desaforamento? É encaminhar aquele julgamento para outro foro, para outra comarca. Por quê? Seja por questões de segurança do julgador, seja por questão de segurança de quem está sendo julgado, seja por qualquer tipo de dúvida na imparcialidade dos julgadores, por exemplo, no caso do tribunal do júri. Então, desaforamento é encaminhar para um outro foro idôneo, para um outro foro imparcial, para que a justiça seja feita, então, dessa forma. O desaforamento é uma modificação de competência em concreto, ou seja, porque ele muda uma competência definitiva. Já a conexão e a continência, elas são modificadoras de competência em abstrato, porque ainda não se fixou a competência. Exemplo, né, fica sabendo de um crime. Os policiais de uma determinada cidade, passando pelo local, atendem àquela ocorrência. Adquiriram a competência pela prevenção? Nem sempre. Vai depender da análise do que diz ali o artigo 70 do Código de Processo Penal. Né? Para a fixação da competência, via de regra, é onde ocorre a consumação do crime. Via de regra, é onde ocorre ali, né, o ato final da prática do ilícito. Mas ainda estamos aqui diante de uma competência em abstrato, né, e não de uma competência absoluta. Então, modificação de competência em concreto, o exemplo é o desaforamento.
A modificação da competência abstrato, nós temos aí dois exemplos, que é a conexão e a continência. Olha o que diz, então, o artigo 76 do Código de Processo Penal. A competência será determinada pela conexão, inciso 1. Se ocorrendo duas ou mais infrações houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas umas contra as outras. Então, nós temos, por exemplo, uma organização criminosa que explode caixas eletrônicos ao mesmo tempo em cidades contíguas, lindeiras. Por quê? Porque isso gera o pânico, isso facilita a prática do crime, né? Este é um exemplo. Ou no caso do crime de rixa, que envolve grandes multidões, né? Sejam briga de torcidas organizadas, normalmente Corinthians e Palmeiras, né, pessoal? Né? Eu, como sou São Paulino, né, a gente quase não briga, não somos muito ávidos aí à violência, né, como alguns colegas dizem. Mas brincadeira, pessoal, eu não ligo muito para futebol, não. Bom, inciso 2. Se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Inciso 3. Quando a prova de uma infração ou de qualquer das suas circunstâncias elementares, ou seja, os verbos da prática do ilícito, influir na prova de outra infração. Então, aqui, a competência em razão da conexão fica muito claro sobre esse aspecto, que existe uma pluralidade de ilícitos interligados. É isso que diz aqui para nós a conexão. Então, nós temos duas formas de conexão. Nós temos a conexão material e nós temos a conexão processual. Qual é a distinção entre elas? Então, olha só, né? A conexão material, inspirada em fundamentos encontrados no direito penal, conexão material, estudada no direito processual, tem como a sua fonte aí o direito penal. Já a conexão instrumental, né, ou processual. Então, ou seja, conexão material inspirada no direito penal. Conexão instrumental com base exclusiva em fundamentos de ordem processual. Então, ou seja, uma conexão que liga o fato-crime, uma conexão relacionada ao processo, ao procedimento para apuração do ilícito. Percebam aqui também a distinção entre a conexão material e a conexão instrumental ou processual, que é a mesma coisa. O Hélio Tornag diz que, sobre a classificação dele, material é a mesma coisa que substantiva e processual é a mesma coisa que instrumental. Só para vocês terem essa similaridade com os termos aí, dependendo da doutrina que vocês estudem. Eu sempre recomendo que os alunos leiam os livros do Hélio Tornag. Ou seja, né, sobre esse aspecto, a conexão deve ser chamada de material ou substantiva quando efetivamente tiver substrato penal. Ou seja, quando no caso concreto puder provocar alguma consequência na ordem penal. Já a conexão processual ou instrumental, né, é útil à colheita unificada da prova. Então, observem aí também um outro aspecto que nós temos aí a respeito da conexão instrumental ou processual. Pessoal, vocês devem estar ouvindo ao fundo aí, né, os meus dois pinchers que eu tenho aqui em casa, né, são bem natural a raça mesmo. Então, vamos lá. Olha essa jurisprudência do TJ de Minas, que fala sobre a conexão, né? E essa conexão, seja ela material ou processual. Em delitos patrimoniais cometidos em regra na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, a esclarecer como os fatos criminosos ocorreram e os seus envolvidos. Então, percebam que ela está aqui tratando da prova, do direito da prova. E é uma das hipóteses que nós vimos agora há pouco.
né, quando nós tratamos aí da prova, é a hipótese que nós tratamos aqui, que é extremamente importante, ou seja, é aquela relacionado ao processo, não é aquela relacionado ao fato-crime. O fato-crime está relacionado ao direito penal, né? As questões probatórias do fato-crime estão relacionadas, então, aí ao processo. Inviabilidade da conexão quando um dos processos já foi julgado. E aí? Aí eu posso ter conexão? Como é que eu vou conectar um processo que já está julgado a um processo que não foi julgado? Então, aí surge uma questão extremamente importante que nós devemos analisar. Aí surge, então, uma questão extremamente importante que nós devemos observar e compreender, né? Porque, olha só, não há razão para a reunião dos processos quando um deles já conta com julgamento. Uma vez que o objeto maior, que era justamente evitar o julgamento conflituoso, não é mais possível. E isso é o que diz a súmula 235 do STJ. A conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado. A intenção é que não tenha sido julgado para que eles tenham a mesma interpretação do julgador. Conexão e continência com infrações de menor potencial ofensivo, ou seja, aquelas que são reguladas pela Lei 9.099/95 ou a Lei 10.259/2001. Juizado Especial Criminal Estadual, Juizado Especial Criminal Federal, né? Então a Justiça Federal também tem a sua lei que trata dos crimes de menor potencial ofensivo, né? E o que é que diz aqui a respeito da existência da conexão e da continência aos processos submetidos ao julgamento pelo Juizado Especial Criminal? O que é que nós temos a respeito disso? Então, primeiro, não deve haver a junção de processos, tendo em vista que a competência do Juizado Especial Criminal é estabelecida pela Constituição Federal, sendo especial em relação à justiça comum. Olha só como é interessante, pessoal. São juízos distintos. André, mas não está dentro do mesmo fórum, não é tudo estadual? São. Mas a definição do estabelecimento da competência do Juizado Especial Criminal é por força da justiça, por força de uma norma constitucional. Agora, o que nós podemos pensar? Nós podemos observar que o GCRIM deveria atrair as demais infrações, o que, no entanto, não é possível, pois a Constituição Federal não prevê a possibilidade de ampliação da competência. Aliás disso, nós temos que observar que o rito é diferente, né? Que o procedimento dos crimes julgados pelo GCRIM é extremamente mais célere. Então não teria, por exemplo, como eu juntar processos de ritos diferentes. Não teria como eu juntar um processo do juizado especial com um processo da vara comum. Por quê? Porque eles não caminhariam juntos. Porque não tem como atuar no mesmo feito, no mesmo processo, com procedimentos diferentes. Então, esse é um fato que impinge, então, aí a imposição da separação dos julgamentos, mesmo que haja conexão ou continência entre os fatos, mas se um for da justiça especial, ou seja, do GCRIM, e o outro for da justiça comum, logicamente que aí eles não poderão ser juntados, eles não poderão ser julgados conjuntamente, dado a impossibilidade e a distinção do procedimento. Então, essa é uma outra característica aí que nós devemos sempre observar. Conexão intersubjetiva por simultaneidade. Você pode imaginar, André, nunca imaginei que tinha tantas espécies de conexão. Mas existem. Talvez, né, o legislador tenha aí agido com o intuito de complicar, né, já que ele poderia facilitar. Então, olha só. Conexão intersubjetiva por simultaneidade. Então, o que é que significa esse nome complicado que parece que é algo difícil, mas não é, né?
Cuida-se da hipótese de vários agentes cometerem infrações diversas, embora sejam essas praticadas ao mesmo tempo. O que muda é a elementar da prática do ilícito. O que muda muitas vezes é a intenção entre sendo culposo, entre sendo doloso. E, por outro lado, a simultaneidade dos fatos e da atuação dos autores faz com que seja conveniente uma apuração conjunta para um juiz único. Como já mencionamos... Espera aí, pessoal, deixa o cabelo passar aqui. Aí. Então, como nós já mencionamos, somente tem sentido esta situação de reunião por conta de uma melhor apuração do fato probatório, né? Então, dessa forma, aproveita-se a produção de prova, né? Dessa forma, nós temos aí a compreensão de que aqueles crimes foram pensados como uma unidade, por mais que talvez tenham sido cometidos em distinção de tempo e lugar. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Então vamos lá, vamos dar continuidade então. Vamos para a jurisprudência. Isso, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Espera aí, pessoal. Só um instante. Ah, já achei. Só um minutinho, pessoal. Tinha ficado um para trás aqui, essas aulas eram gravadas e vocês iam ouvir eu explicando novamente a mesma coisa. Tinha um áudio inserido aqui no slide. Desculpa, pessoal, a gente já retoma já onde nós estávamos. Só um instante. Eu assustei agora uma voz do além assim no meio da minha aula. Aí. Vamos lá então. Agora sim, olha só o que diz aí, né? A jurisprudência do STJ diz o seguinte: não se vislumbra, ou seja, não existe, não se verifica a conexão entre os crimes de dano ao patrimônio da União e receptação, na medida em que totalmente distintas e autônomas as condutas sem relação de dependência probatória. Os delitos não foram praticados ao mesmo tempo, mas estão somente descobertos na mesma oportunidade, o que não significa que a prova de uma infração de dano vai influenciar na outra prova, no caso aí a receptação, né, já consumada em momento distinto e vice-versa. Então aqui o que ele está dizendo é o seguinte, que nesta hipótese entre um crime de dano contra a União e um crime de receptação, não existiria a intersubjetividade, muito menos a simultaneidade desta conduta. Conexão intersubjetiva por concurso é a situação de vários agentes que cometem infrações penais em tempo e lugar diferentes. Então, conexão intersubjetiva por concurso. Ou seja, intersubjetiva quer dizer condutas distintas, mas por pessoas interligadas, por pessoas que estão ali associadas de algum modo. Então, essa situação ela vai envolver o quê? Vários agentes que cometem infrações penais em tempo e lugar diferentes, embora umas sejam destinadas por liame subjetivo, ou seja, por desejo e por vontade dos mesmos autores. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que eles querem que aconteça dessa forma, que isso acontecerá conforme planejado, né? E a servir de suporte às seguintes práticas ilícitas. Então, por exemplo, furtam-se caminhões, colocam esses caminhões estrategicamente colocados, interceptando, por exemplo, a entrada de uma cidade. E a esses caminhões se coloca fogo. Para quê? Para poder explodir os caixas eletrônicos ali daquelas agências bancárias daquela localidade.
Então percebam como são crimes aí em lugares diferentes, em tempos diferentes, mas existe entre eles essa conexão, essa ligação. Então é isso que diz aí, né, o nosso tema. O exemplo que eu trouxe aqui para vocês é o de dois indivíduos que se unem para a prestação de auxílio mútuo. Enquanto o primeiro furta um documento, o segundo falsifica para futuramente tornar viável a prática de um estelionato por terceiro. Então, os dois estão ali praticando o ilícito. Um pratica o furto, o outro vai lá e faz a falsificação. São condutas distintas, mas estão aí totalmente interligadas. Conexão intersubjetiva por reciprocidade, um para com o outro. Intersubjetiva quer dizer com os mesmos elementos subjetivos da prática do ilícito, ou seja, com a mesma vontade da prática daquele ilícito. Então, trata-se da situação dos agentes que cometem crimes uns contra os outros. Exemplo lá, as rixas, né? Aquelas brigas que aconteciam lá das torcidas organizadas. Então, existe uma conexão? Claro que existe, né? São crimes praticados reciprocamente. Então, essa é a hipótese da conexão intersubjetiva por reciprocidade. O exemplo que eu trago aqui para vocês: se A desfere um tiro em B com finalidade de matá-lo, possuindo B a mesma intenção, vamos voltar aqui, no revide. Nenhum dos dois podendo falar em legítima defesa. São delinquentes, cujo veredicto merece ser proferido em conjunto. Afinal, as testemunhas e as demais provas devem ser as mesmas. Olha como é interessante, uma pessoa tenta matar outra, ali ninguém é inocente e são julgados conjuntamente por um ter tentado matar o outro. Conexão objetiva, chamada pela doutrina de consequencial. Pessoal, isso cai muito em OAB, isso cai muito aí em concursos públicos, né? Ela pode ser chamada tanto de consequencial, lógica ou teleológica, e toda ela é sobre a concepção da objetividade da prática deste ilícito. Além disso, ela vai demonstrar que existem vários autores cometendo crimes para facilitar ou ocultar outros, né? Então, por que ela é objetiva? Porque ela tem um objetivo claro, definido, né? E a diferença que existe entre a hipótese e a conexão por concurso do inciso 1º está lá no fato de que no inciso 1º do artigo que nós vimos agora, do artigo 76, as infrações são previamente organizadas pelo conluio dos agentes, que desenvolvem em tempo e lugares diversos, embora beneficiando aí de alguma forma. Então é extremamente importante que exista essa objetividade, né? E não só a subjetividade, não só a intenção. No caso desse inciso, as infrações são ligadas aí pela objetividade, ou seja, os autores estavam previamente conluiados, mas terminaram auxiliando em seguida, né? Um assaltante levar dinheiro do banco e notando aí que uma testemunha o viu, narra a situação para o seu irmão, que por conta da própria e para a segurança da impunidade, né, do delito, resolve matar aí a testemunha. Então percebam essa objetividade, essa ligação segura, essa ligação do intuito, né, e por um objetivo. Isso que é importante. Não é só a vontade, mas tem um objetivo ali ao final que deve ser analisado. Conexão instrumental. Aí você vai perguntar, André, eu tenho que compreender, eu tenho que estudar, eu tenho lá que, entre aspas, decorar todas essas espécies de conexão? Tem, tá? Vocês têm que saber distinguir essas conexões. É extremamente importante, porque é isso que vai ser cobrado de vocês lá no futuro. Conexão instrumental, então, é o nome dado à autêntica forma de conexão processual. Por quê? Porque ela faz parte do instrumento, ela faz parte do processo, ela faz parte da dinâmica em prover a justiça. Todos os efeitos somente deveriam ser reunidos se a prova de uma infração servir de algum modo
para a prova de outra, né? Ou seja, é isso que significa, ou seja, o fato de que um crime, um fato, uma conduta ilícita tem que estar diretamente ligada à outra, né? E uma ali auxilia a compreensão da prática do ilícito, ou seja, as provas devem ser utilizadas e ter ali utilidade simultânea entre a prática desses ilícitos. O exemplo que eu trago para vocês, né? Caso A cometa uma receptação, desconhecendo o autor do furto, mas certo da origem ilícita do bem, descoberto o ladrão, é conveniente unir o julgamento do autor do furto e do acusado pela receptação. Por quê? Porque a prova de um crime certamente influenciará a prática do outro. Se não há o furto, não há receptação, por exemplo. É também a hipótese que justifica haver um único processo para o autor de homicídio, que após resolve ocultar o corpo da vítima, sendo julgado como em curso no artigo 121 e também no artigo 211, né? E a respeito deste exemplo aqui, eu tenho um júri agora no dia 11 de novembro, que trata de uma situação dessa, um homicídio com ocultação de cadáver. Esse júri acontecerá aqui na cidade de Jales. Artigo 77. A competência será determinada pela continência quando? Então, olha só a definição da continência como definição da competência. Primeiro, duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Fala assim, nossa, André, mas a continência é bem mais fácil do que a conexão. É porque a conexão pode ser pela vontade, a conexão pode ser pelo objetivo, a conexão pode ser pelo local, a conexão pode ser pelo tempo. Então a conexão tem mais variáveis mesmo. A continência é bastante mais simples. E inciso 2, no caso de infração cometida nas condições previstas nos artigos 51, parágrafo 1º, 53, segunda parte e 54 do Código Penal. Né? Vai lá no Código Penal, relembre aí o que diz esse dispositivo. Então, o que nós vamos observar é que a continência, via de regra, ela está sempre associada ao concurso de pessoas, ao concurso de agentes, nos termos do artigo 29 do Código Penal. Então, é de se presumir que sempre exista ali essa ligação entre a prática dos ilícitos, do ilícito, melhor dizendo, porque eles têm vários sujeitos, indivíduos que estão ali em concurso para a prática dessa situação. O que nós temos, na verdade, é uma acumulação subjetiva, é uma acumulação de sujeitos, é uma acumulação de vontades, né? Tendo em vista que trata aí de vários autores praticantes do mesmo fato delituoso, né? Exemplo, crime de rixa. Exemplo de uma continência, de uma conexão por continência ao crime de rixa. Né? Voltando aqui um pouquinho, não se trata somente de uma causa que é inspirada na economia processual, né? Tem 200 pessoas, vou ter 200 processos? É lógico que não. E mais importante que isso, é a tentativa aí de evitar decisões contraditórias que nada contribuem para a credibilidade da justiça, né? Então, esse é um outro aspecto, essa é uma outra situação. Diferença da continência por concurso de pessoas e da conexão por concurso. Qual é a diferença? Bom, a continência ela é pura e simples. A conexão pelo concurso, ela também está ligada a outros episódios ilícitos. Então, olha só. Esta última, ou seja, a conexão por concurso, cuida de vários agentes cometendo vários fatos criminosos. Percebam a pluralidade de agentes e de fatos criminosos, sendo útil tanto para a produção da prova quanto para a avaliação do juiz. No caso da continência, né, por concurso, o que nós temos? O fato é um só e há vários agentes que o cometem. Pessoal, aqui não tem como errar. Conexão por concurso, vários agentes, vários fatos criminosos. Continência por concurso, um único fato criminoso, vários agentes o cometeram
com o intuito de assim o fazerem. Diferença entre o crime único e continência. Né? E aí a doutrina, logicamente, ela vai dizer para nós que nós temos, aí, de acordo com a doutrina também do Hélio Tornag, que havendo vários fatos, mas a prática de um só delito, como ocorre nos casos de crime continuado, crime progressivo ou crime plurissubsistente que acontece em vários locais. Para que vocês possam relembrar, crime continuado é aquele que tem semelhança, similitude entre a prática de delitos. Né? Existe ali a semelhança da conduta, né? A aparência de crime igual. Já no crime progressivo, ele começa pela prática de um crime mais leve, e aí ele vê a oportunidade e acaba praticando um crime mais grave. Ele vai aumentando a periculosidade da conduta e a nocividade da conduta, conforme esse fato existe. E já o crime plurissubsistente é aquele que é praticado em vários locais. Né? Se vocês se lembram do direito penal, o crime plurissubjetivo é aquele praticado por várias pessoas. Plurissubsistente em vários locais diferentes. Tendo, então, essa hipótese de crime único, né? Existindo vários fatos, embora detecte-se o cometimento de inúmeros delitos. Desde que haja entre eles elementos em comum, temos a conexão havendo um fato único, ou seja, um crime continuado. Porém, com a prática de vários crimes, aponta-se para a continência. Exemplo aí, então, de um crime continuado. Por exemplo, um sequestro. Né? Por exemplo, um arrastão numa praia. Por exemplo, um arrastão em um prédio. Isso é um crime continuado. Né? Ou seja, você tem ali a prática de ilícitos que podem ser iguais ou diferentes e o sujeito responderá pelo delito mais grave dentre os praticados. Artigo 78. Na determinação da competência por conexão e continência, serão observadas as seguintes regras. Você fala assim, André, mas para que eu tenho que entender? Por que eu tenho que compreender conexão e continência? Por exemplo, para você poder alegar ali a incapacidade de julgamento do julgador. Para você poder, por exemplo, pedir o desaforamento de um julgamento e assim por diante. Então, o artigo 78 diz que, na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras. Exemplo, no concurso entre competência do júri e outros órgãos da jurisdição comum, prevalece a competência do crime do júri. Ou seja, a pessoa pratica um crime doloso contra a vida e um crime, por exemplo, contra a honra. Todos os crimes serão julgados pelo tribunal do júri. Inciso 2. No concurso de jurisdição da mesma categoria, né, preponderará o lugar da infração ou qualquer combinada ou a qual for combinada a pena mais grave. Letra B. Prevalecerá do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade. Firmar-se-á a competência pela prevenção, nos outros casos, inciso também a ser analisados. Inciso 3. No concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará de maior graduação. Exemplo, quando o indivíduo tem foro privilegiado por prerrogativa de função, né, e comete lá um crime que é de competência da Justiça Estadual e comete um crime que é de competência de julgamento do tribunal, por exemplo. E aí o tribunal assume a competência sobre os crimes de graduação menor. E no concurso entre a jurisdição comum e especial, né? Então prevalecerá a jurisdição especial. Por exemplo, a pessoa pratica um crime comum e pratica um crime eleitoral, no mesmo contexto, né? No mesmo ato, no mesmo momento. Então, a competência será ali da justiça especial, no caso, a justiça eleitoral. Então, a partir do momento em que nós vamos observando todos esses critérios, que nós vamos compreendendo todas essas distinções, e mais uma vez eu vou dizer, não é difícil, mas você tem que
começar aí a riscar o seu material, você tem que começar a fazer os apontamentos para poder traçar aquilo que é a diferença entre elas. Eleição de foro prevalente. Como é que se elege esse foro? Como é que um foro tem prevalência a outro, né? Então, havendo conexão ou continência, impõe-se a junção dos processos, né? Os simultâneos processuais, pelas várias razões que nós já tratamos aqui, seja pela economia, seja pela legalidade, seja pelo compartilhamento de provas. Então, isso é importante. Por isso que existe a seleção do foro prevalente. Dentre todos os foros que poderiam ser competentes, existe um que vai prevalecer sobre os demais. Competência prevalente do júri, conforme eu já falei, está escrito ali no próprio artigo 78. Né? O inciso 1º aí do artigo 78 vai dizer, olha, se existe uma conexão ou uma continência entre um crime que é competência do tribunal do júri e um crime que é de competência da justiça comum, vai prevalecer o juiz, vai prevalecer o julgamento pelo tribunal do júri, também em razão daquele crime. Descoberta da conexão ou da continência após a prolação da sentença de pronúncia. E aí, o que acontece? Né? O que é a sentença de pronúncia? A sentença de pronúncia é aquela que encerra a primeira fase do processo relativo a crimes dolosos contra a vida, dizendo que estão presentes os indícios de autoria e materialidade e que o autor do fato deve ser julgado, então, pelo Tribunal Popular. Isso é a sentença de pronúncia. Né? Então, conforme ali o que diz o artigo 421, parágrafo 1º do CPP, e por analogia desta interpretação, o juiz deve providenciar a modificação da pronúncia, abrindo vistas à parte para a manifestação, levando em conta a possibilidade de aditamento da denúncia pelo Ministério Público, que, segundo aí nós acreditamos, precisa acolher a nova infração conexa ou continente, pois é o titular da ação penal, bem como, voltando aqui, dando-se oportunidade à defesa para oferecer as provas e os argumentos que desejar. Após nova pronúncia, será oferecida para acolher no mesmo contexto as infrações, né, conexas ou continentes, pessoal. Continuando aqui, vamos falar um pouquinho também da conexão e da continência, por prerrogativa de foro e júri. Então, olha só como aqui é extremamente interessante aqui. Prerrogativa de foro deve ser julgado pelo tribunal, mas é um crime doloso contra a vida. E aí, o que vai acontecer? O júri vai acontecer lá no tribunal? Vai ser presidido por um desembargador? É isso que acontece, né? Então, nesta hipótese, cada agente deverá ser destinado ao seu juízo competente. Aí não tem como, né, atribuir essa... ampliar essa prerrogativa de foro a quem não tem. Aí não tem como, aí cada um vai ser julgado pelo seu, pela sua competência judiciária, pela prática daquele ilícito. Jurisdição da mesma categoria, então juízos da mesma categoria. Como é que funciona? Quem é que determina então aqui a conexão? Como é que nós vamos ter aí a definição de quem é o juiz competente para julgar aquele crime, por exemplo? Né? Então, sobre essa situação, nós temos aí, quando é da mesma categoria, né, nós temos aí que é um conceito único, ou seja, significando a possibilidade de que membros do Poder Judiciário possuem a mesma capacidade para aplicar o direito. Então, nesse caso, né, considera a jurisdição da mesma categoria, aquela que une magistrados aptos a julgar o mesmo tipo de causa. Assim, por exemplo, juízes de primeiro grau possuem idêntica jurisdição, diversificando-se a eleição do foro apenas pelas regras da competência, tais como no caso do crime do domicílio do réu, natureza da infração da distribuição e assim por diante. Então, o que nós temos aqui, na verdade, é que a competência é firmada pela distribuição, onde vai, então, né, dizer qual é o juiz apto e destinado para julgar a prática daquele ilícito.
foro onde foi cometida a infração mais grave, conforme nós falamos, né? Por exemplo, na hipótese de um crime continuado, onde ali ocorreu um crime mais grave, será afirmada a competência, né? Por exemplo, no caso do concurso formal também. Foro onde foi cometido o maior número de infrações. Por quê? Porque ali resume-se, né, facilita-se a apuração do fato crime, ou seja, as provas estão reunidas onde foi cometido o maior número de infrações penais. Foro residual estabelecido pela prevenção. E olha só o que diz a jurisprudência a respeito. Como regra, a fixação da competência de foro ou territorial segue a teoria do resultado, sendo determinante o lugar da consumação da infração ou do último ato de execução, nas hipóteses de tentativa, tendo como critério subsidiário o domicílio do réu. Então, isso é extremamente importante, aquela regra do artigo 70 sendo aplicada de forma concreta, né, onde foi ali estabelecida a maior prática de condutas, onde houve a consumação do delito e assim por diante. Jurisdição de categoria diversas, por exemplo, STF, STJ, STE, né, STM, Tribunal Superior do Trabalho. E quando existe aí, então, essa miscelânea, existe essa mistura aí de competências entre categorias julgadoras diferentes. Como é que vai se resolver isso? Né? Embora os órgãos de jurisdição aí inferior ainda haja divisão entre um grau superior e inferior, considerando-se o segundo grau as cortes estaduais ou regionais e de primeiro grau os juízes de primeira instância. Então vai depender também dessa competência por categoria diversa, né? Então nessa fase, nesse momento, não podem rever as decisões de outras cortes. Então a decisão de uma corte, a decisão de um tribunal não pode ser revista, não pode ser reformada por outro tribunal. Por quê? Porque a ele falta a competência em razão da matéria. Então essa é uma outra hipótese que nós temos que observar. Vamos falar também da exceção à regra quando a competência for estabelecida pela Constituição, conforme nós já vimos, por exemplo, lá, tratando dos crimes de menor potencial ofensivo, ou, por exemplo, aquilo que diz o artigo 105, inciso 1º, letra A, no tocante ao chefe do Poder Executivo, que deve ser julgado, por exemplo, no caso do governador do estado, pelo STJ, no caso do presidente da República, ou pelo STF, ou pelo parlamento, conforme dependendo da prática do ilícito, né? Então, esse é um fato importante. Uma outra situação é que, embora tenha agido em coautoria, deve ser julgado pelo tribunal do júri, por exemplo, né? E aí, respeita-se com isso estabelecido lá na Constituição Federal. Jurisdição comum e especial. Primeiro a gente tem que saber o que é uma jurisdição comum, o que é uma jurisdição especial. A jurisdição comum é aquela que lida com os crimes comuns, que não tem nenhuma especificidade. Todos os crimes do Código Penal são crimes comuns. E ela vai ser especial quando ela estiver num outro dispositivo incriminador, né? Como, por exemplo, o Código Penal Militar, como, por exemplo, o Código Eleitoral e assim por diante. Quando nós pensamos num caso concreto, para analisar sobre essa jurisdição comum ou especial, nós temos aí o exemplo de que, caso exista um crime eleitoral conexo a um crime comum, ambos serão julgados, como eu já disse para vocês, pela justiça especial ou eleitoral. O que isso significa dizer? Né, que aquela força da atração do julgamento ela é enorme. E a finalidade dela é que essa força atrativa, por exemplo, da Justiça Federal em face da Justiça Estadual, né? Se os dois têm competência, mas o crime mais grave é da Justiça Federal, ela vai atrair para si, né, o julgamento daquele fato crime. Então essa é uma outra característica, esse é um outro fato que nós devemos aí observar. Crime de concussão
contra paciente do SUS, pessoal. Aí uma das minhas áreas de atuação, né, o direito médico. Então, olha só, é da competência da Justiça Estadual, pois a parte prejudicada não é o estabelecimento de saúde, nem é o sistema, ainda que administrados pela União. O ofendido é o particular. E olha só o que diz a jurisprudência do STJ. Compete à Justiça Estadual processar e julgar o feito destinado a apurar o crime de concussão consistente na cobrança de honorários médicos ou de despesas hospitalares a paciente do SUS, por se tratar de um delito que acarreta prejuízo apenas ao particular, sem ofensa a bens, serviços ou interesse da União. Então, é extremamente importante aqui essa jurisprudência, porque a concussão, vamos pensar assim, né? O nome correto é concussão, mas é aquele que exige para si ou para outrem uma vantagem ilícita, tá? Para que ele realize a função que ele já era obrigado a realizar gratuitamente. Continuando aqui, homicídio e remoção de órgãos são duas coisas extremamente distintas, né? O homicídio, ou melhor, vamos pensar assim, o objetivo era a remoção de órgãos, mas para isso tem que haver homicídio? É isso que está acontecendo? Ou houve o homicídio e aí decidiu-se após realizar a remoção dos órgãos, né? Nessa hipótese também é competência da Justiça Estadual, considerando que o homicídio é o delito principal, a remoção de órgãos é um crime acessório, né? Então é algo extremamente importante também, porque está ali previsto, tanto na Constituição Federal quanto no Código Penal, que o direito à vida é o direito mais importante que nós temos. Por outra situação aí, nem toda remoção de órgãos feita de maneira ilícita afeta o interesse da União, por conta do Sistema Nacional de Transplantes, gerido pelo Ministério da Saúde. E cada caso deve ser analisado, então, individualmente. Por quê? Porque são muitas particularidades. Bom, pessoal, nosso último slide, nosso último comentário sobre a aula de hoje. O uso de documento falso para requerimento de visto em passaporte. O uso de documento falso. Aí você vai pensar assim, bom, quem emite o passaporte é a Polícia Federal. Então, se alguém comete um crime contra o passaporte, comete um crime federal, certo? Não, errado. Errado por quê? Errado pelo seguinte, que aqui não está se falando sobre a confecção do passaporte. Aqui está se falando na utilização de documento falso, que está lá no Código Penal esse crime, e que é um crime comum de competência da Justiça Estadual para julgamento. Então não há interesse aqui da União em julgar este ilícito. Então compete aqui somente à Justiça Estadual julgar a prática deste delito, pessoal. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, estou aqui à disposição, né? Podem aí perguntar. Caso não tenham dúvidas, agradeço imensamente a presença de todos vocês. Fiquem com Deus e até a aula da semana que vem, pessoal.